Quando falamos em Sansão, normalmente as pessoas logo pensam em um homem forte, cabelo comprido, que fez coisas incríveis através da sua força descomum, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seus cabelos cortados por uma armadilha preparada por Dalila, a mulher que ele amava. Por isso, é muito comum algumas pessoas achar que a força de Sansão estava em seus cabelos. Mas, se eu te disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão não estava no cabelo. Na verdade, essa ideia que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultado de interpretação equivocada no texto bíblico. Vamos falar um pouco sobre isso agora. As pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque de fato o texto bíblico registra que ele perdeu sua força quando teve seus cabelos cortados, quando Dalila lhe preparou uma armadilha. Mas, ao lermos atentamente a história de Sansão na Bíblia, mostra que esse entendimento não está correto, pois a origem da força de Sansão estava em Deus. E isso tinha a ver na sua consagração a ele, e não exatamente no comprimento dos cabelos. Para entender melhor qual era a fonte da força dele, primeiro precisamos entender o porquê ele não podia cortar os cabelos. A Bíblia revela quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino seria narizeu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim da vida. Deus tinha escolhido Sansão para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme diz no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Portanto, Sansão era narizeu. O que significa isso? O narizeado era um voto de consagração a Deus. Como era narizeu desde o nascimento, Sansão obviamente deveria observar todas as regras de voto do narizeado, ou seja, ele tinha que cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não poderia ter contato com mortos, não podia consumir nenhuma bebida levedado e ele também não podia cortar seus cabelos. Essas regras é clara no livro de Números, capítulo 6. Esse voto tinha um significado como Sansão era ungido do Senhor para libertar o povo de Israel. Portanto, o fato de Sansão não poder passar navalha em seus cabelos não significava que seus cabelos em si era a fonte de sua força, mas que seus cabelos eram um dos sinais visíveis da sua consagração a Deus. Mas por que Sansão falou a Dalila que a força dele estava no fato dele não poder cortar seu cabelo? E por que a força de Sansão acabou quando seus cabelos foi cortado? A Bíblia é bem clara ao afirmar que Deus abençoou Sansão, que o Espírito de Deus agiu nele, conforme o livro de Juízes, capítulo 13, versículo 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico não deixa dúvida que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não a influência do tamanho de seus cabelos. Exemplo, quando Sansão rasgou o leão sozinho, Juízes capítulo 14, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apossou em Sansão. Já em Juízes capítulo 14, versículo 19, diz novamente que o Espírito do Senhor se apossou em Sansão e ele matou 30 filisteus. Logo depois, em Juízes capítulo 15, versículo 14 ao 20, vemos novamente que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou em Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte, quando ele derrubou o templo dos deuses dos filisteus, matando mais inimigo naquele episódio que durante toda a sua vida. Isso aconteceu depois dele ter suplicado a Deus que ele lhe concedesse uma última vez sua força,
conforme lemos em Juízes capítulo 16, versículo 28. Nós podemos então perceber que Sansão agiu com uma grande irresponsabilidade e desprezo com a lei de Deus e suas restrições a respeito da sua consagração. Isso quer dizer que ao longo de sua vida ele quebrou todas as restrições do voto do narizeado. Ele teve contato com cadáver. Para piorar, ele se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão, que ele havia matado. Ele participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinhos e outras bebidas levedadas. E por fim, ele passou navalha em seu cabelo, ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a força de Sansão nunca esteve no seu cabelo, mas sim em Deus. Usado pelo Espírito de Deus, ele fazia coisas extraordinárias. Mas quando ele revelou a restrição de cortar seus cabelos a Dalila, negligenciou completamente sua consagração a Deus. Isso quer dizer que quando os cabelos de Sansão foi cortado, finalmente o seu último voto narizeu foi quebrado. Porém, quando Sansão pediu a Deus em oração que devolvesse sua força por apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que seus cabelos já tinham voltado a crescer, conforme lemos em Juízes capítulo 16, versículo 22. E isso quer dizer que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. Vemos que Deus não só ouviu sua oração, como devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado, mesmo através de um homem, humanamente falando, que foi mais forte dos heróis do povo de Israel, mas, ao mesmo tempo, tinha sido mais fraco entre eles. Isso porque ele negligenciou o dom que havia recebido de Deus. Mas a história de Sansão não é um destino que temos que compartilhar. Podemos preservar nossos corações em pureza e podemos simplesmente ser fiéis e guardar nosso pacto de discipulado, servir a Deus em vez de nós mesmos. Assim, teremos suprimento infinito de poder do Senhor e veremos claramente pelo que estamos lutando. Seremos invencíveis em nossas batalhas contra o pecado.